Olá, vamos então dar início à nossa segunda aula da unidade 3, onde nós vamos então vermos alguns conceitos referente à questão do ambiente organizacional. Como eu falei para vocês na nossa aula 1 da unidade 3, nós temos no ambiente organizacional um ambiente mais externo às organizações e um ambiente interno. E aí eu trago uma outra figura bem semelhante à figura inicial que nós vimos a partir do nosso livro-texto, aonde a gente tem aqui uma visão um pouco mais clara, porque aqui eu consigo mostrar a vocês não só o ambiente interno, a nossa organização, como também o macroambiente, ou o ambiente geral, e o ambiente da tarefa, que é aquele ambiente que está mais próximo da nossa organização. Tá? Aumentando só para que vocês consigam visualizar melhor a nossa organização, nessa figura que eu trago para os senhores, a nossa organização, ela se constitui de proprietários, empregados, administradores e um ambiente físico. Nesse ambiente físico, a gente vai encontrar as repartições, os setores, os departamentos, e eles estão uns vinculados aos outros numa ideia de sistema. Então, essa visão de ambiente interno, ela serve também para que, no momento que nós façamos a nossa análise intraorganizacional, então, são dois os tipos de análise. Então, a análise no ambiente interno. Na análise no ambiente interno, a gente vai trabalhar com elementos. Na análise do ambiente interno, nós vamos trabalhar com elementos como identificação de pontos fortes e pontos fracos. Então, a análise no ambiente interno traduz-se na identificação de pontos fortes e pontos fracos. Essa análise, ela pode ser derivada de um planejamento, essa análise ela pode ser derivada de determinadas ferramentas que possam apurar desempenho organizacional. E na análise do ambiente externo, nós vamos fazer a identificação de oportunidades e ameaças. Então, lá fora, estamos aqui no contexto da nossa organização. Lá fora, nós temos que observar quais são
as oportunidades e ameaças ao nosso negócio. E na análise aqui dentro da nossa organização, nós temos que nos pautarmos na identificação de pontos fortes e na identificação de pontos fracos. Aquilo que mais tarde, lá na estratégia organizacional, vocês irão ver como matriz fofa, tá? Ou análise de SWOT. Tá? Análise de SWOT seria, então, SWOT iniciais, SWOT as iniciais para as questões de pontos fortes, strongs, pontos fracos, weakness, oportunidades, opportunities, and threats, que são as ameaças. Então, a análise de SWOT. Ou seja, como eu falei na aula 1, a análise do ambiente interno e do ambiente externo serve para a gente, num dado momento, identificar como a nossa organização está. Como ela está dentro daquilo que a gente tem um pé no processo, ou seja, dentro daquilo que nós tomamos decisão, ou seja, a gente, no ambiente interno, nós podemos tomar decisões sobre quanto queremos comprar de insumos, nós podemos tomar decisões em quanto queremos contratar de pessoal, nós podemos tomar decisões no sentido de quanto queremos gastar com propaganda. Então, essa a ideia de nós temos o pé no processo. Enquanto que no ambiente externo, a empresa ela só sofre interferência todo o tempo. Ela sofre interferência do governo, ela sofre interferência do mercado ou da economia, ela sofre interferências internacionais, ela sofre interferências da sociedade, ou seja, todo o tempo ela é atacada por um conjunto de interferências ao qual nós temos que fazer as nossas análises aqui dentro para identificarmos o que nós temos lá no ambiente externo que está nos atacando e que nós, de maneira muito rápida, temos que ou nos adaptarmos ou propormos mudanças. Tá? É interessante fazer a análise organizacional, no mínimo, a cada 6 meses, identificando lá fora quais oportunidades nós temos, identificando lá fora quais são as nossas ameaças. Vamos voltar ao caso da Unipampa enquanto uma universidade pública federal. A gente tem que entender que a Unipampa, enquanto universidade pública federal, ela tem lá fora do mercado oportunidades. Oportunidades, ou seja, demandas de cursos superiores que outras universidades não estão ofertando. Então, todo o tempo, a Unipampa precisa fazer uma análise de como estão as ofertas de cursos lá fora e aí propor cursos que não existam. Não adianta a Unipampa propor cursos que a gente já sabe que numa determinada sociedade, num determinado locus, aquele curso não tem uma certa aceitabilidade. Então, ao invés de estarmos tratando com oportunidades, nós estamos, então, entrando numa situação de negócio que pode ser um tanto quanto ameaçador. Ainda em relação às ameaças, a gente precisa entender que lá fora, no macroambiente, no ambiente externo, nós temos um conjunto de ameaças. Ou seja, no caso da Unipampa, outras universidades que entram no mesmo mercado aonde a Unipampa atua. Então, a gente tem
no caso do ensino à distância. Muitas universidades que elas chegam e, através do seu ensino à distância, ofertam cursos que muitas vezes são cursos ofertados pela própria Unipampa. Isso ameaça. Cursos presenciais. Mesma coisa, cursos presenciais. Se nós pegarmos o caso aqui de Santana do Livramento, uma universidade pública, federal, que tem no entorno uma universidade privada, a Urcamp, tem uma universidade pública estadual, a UERGS. Então, quais são as diferenciações de cursos que a Unipampa Campus Santana do Livramento pode propor para a sociedade que não se torne uma ameaça para a Unipampa, em função de que outras instituições de ensino já oferecem, mas que seja sim uma oportunidade. E isso o governo tem que, a todo tempo, o governo, para se mostrar eficiente e eficaz, ele tem que, a todo tempo, olhar o seu entorno. Ou seja, observar quais são as oportunidades e quais são as ameaças. Alguém vai me falar, mas, professor Sebastião, aquilo que é público não tem concorrência. E eu digo aos senhores, tem. Tem, porque a sociedade que está lá fora, no macroambiente, é uma sociedade que a todo tempo vai observar, é uma sociedade que a todo tempo vai observar questões como qualidade. Professor Sebastião, aquilo que é público não tem concorrência. A Unipampa é uma universidade pública, então ela não tem concorrente. Depende qual é a qualidade dos cursos que a Unipampa está oferecendo. Cursos presenciais, cursos à distância, qual é a qualidade? A partir da qualidade, a sociedade vai tomar a sua decisão. Eu vou fazer numa universidade pública, mas já sabendo que não existe qualidade, ou eu vou fazer numa universidade particular, que mesmo sendo paga, mas já tem qualidade, ou vice-versa. A universidade particular, ela não tem qualidade alguma, então não vai ser essa a minha escolha enquanto aluno. Na universidade pública federal, tem qualidade e ainda é de graça, então é lá que eu vou fazer meu curso. Logo, senhores, aquilo que é público tem sim um determinado tom de concorrência. Para algumas coisas, a gente vai observar, é lógico, que o público tem sim uma certa hegemonia, uma certa predominância em relação a serviços ofertados. Mas a sociedade que está lá fora, ela faz ou toma as suas decisões. Eu quero saúde pública ou temos saúde pública, mas a saúde pública que nós temos na visão da sociedade, alguém vai dizer, não resolve os meus problemas de saúde. Então eu vou para um hospital privado. Então tem concorrência sim. Tá? O que o administrador público precisa entender? Que a análise organizacional é um elemento potencial para aproximar as instituições públicas daquilo que a gente vai chamar de eficiência. E quanto mais eficientes essas instituições públicas forem, então, sempre eficientes, num dado momento, elas se tornam efetivas. Elas trazem a ideia de efetividade. Elas são sempre eficientes. Mas por quê? A todo tempo, o administrador público está fazendo a sua análise do ambiente interno, o administrador público está fazendo a sua análise do ambiente externo. Bem,
voltando aqui à figura, nesse outro contexto que eu trago para os senhores, além do nosso livro-texto, nós temos um ambiente das tarefas. Esse ambiente das tarefas é um ambiente mais próximo da organização. Ou seja, é um ambiente onde estão os fornecedores, onde estão os concorrentes mais diretos, aonde a gente vai perceber parceiros estratégicos, aonde a gente vai entender aqueles que são ameaças entrantes. Então, dentro da análise oportunidade e ameaças, nós temos aqui no ambiente da tarefa ameaças de entrantes nesse mercado. Tá? Ameaça daqueles que produzem produtos ou serviços que sejam substitutivos aos nossos produtos e serviços. Nós temos no ambiente da tarefa o mercado de trabalho, aonde a gente pode pegar ali mão de obra qualificada, e é o que a gente quer, mas é necessário fazer análise desse ambiente para cada vez mais a gente conseguir pensar mão de obra mais qualificada. Nós temos as agências reguladoras. Entendam a importância das agências reguladoras em relação à nossa empresa. São esses agentes que vão pautar os nossos produtos e serviços, principalmente naquilo que diz respeito à precificação. Então, nesse macroambiente, aonde a gente tem essa parte mais esverdeada e essa parte mais marrom, esses dois ambientes interferem no ambiente interno da organização. Eles são macroambiente. O macroambiente se divide no ambiente geral e no ambiente da tarefa. O que a gente vai ver detalhadamente, então, na nossa última aula, que é a aula 3 da nossa unidade 3.